Boa tarde, colegas. O assunto de hoje é sobre visão geral de sinais e sintomas cardiovasculares, parte 1. Então, neste módulo, nós iremos aprender sobre os sinais e sintomas relacionados ao sistema cardiovascular. E os assuntos, os sinais e sintomas que eu vou tratar hoje são estes: dor ou desconforto no peito, no pescoço e ou no braço, palpitação, dispneia, síncope ou desmaio, a fadiga, a cianose e a tosse. Então, dentre esses que eu já citei, a síncope, o desmaio, a fadiga, a tosse, a cianose, a dor ou desconforto no peito, no braço ou no pescoço, palpitação e dispneia, todos estes são sinais e sintomas cardiovasculares. Mas a presença do edema e a dor nas pernas, ou seja, a claudicação, são sintomas mais comuns do componente vascular. Existem alguns sinais e sintomas cardiovasculares que podemos observar por sistemas, ou seja, o sistema geral, o tegumental, o sistema nervoso respiratório. Então vamos falar. Então, no sistema geral, os sintomas relacionados à parte cardiovascular é a presença de fraqueza, fadiga, mudança de peso, tolerância baixa ao exercício. Já no sistema tegumental, podemos observar úlcera de pressão, perda de pelos do corpo, a cianose nos leitos unguiais e lábios. E no sistema nervoso, podemos observar dores de cabeça, o paciente vai relatar dor de cabeça, visão prejudicada, tontura ou síncope. No sistema respiratório, a presença de uma respiração trabalhosa, tosse produtiva. Já no sistema geniturinário, o paciente vai relatar frequência urinária, noctúria, urina concentrada, rendimento urinário diminuído. No sistema musculoesquelético, está presente a dor torácica ou no ombro, ou no pescoço, ou na mandíbula, ou no braço. Também mialgias, fadiga muscular, atrofia muscular, edema e a claudicação. E no sistema gastrointestinal, o paciente vai relatar náusea e vômito e também a presença de ascite ou distensão abdominal. O sintoma da dor, o desconforto torácico, ele é um sintoma muito comum e ele merece ser avaliado cuidadosamente. A dor torácica ela pode ter uma origem cardíaca ou não cardíaca. A dor torácica, ela pode irradiar-se para o pescoço, para a mandíbula, para a região superior do músculo trapézio, para a região dos ombros ou braços, frequentemente o braço esquerdo, seguindo o padrão de distribuição do nervo ulnar, conforme mostra a figura aqui. Ainda sobre a dor torácica de origem cardíaca, nós sabemos que o coração é dividido pelos segmentos espinhais de C3 até T4. E essa região de C3 a T4, o paciente pode referir uma dor visceral na área somática correspondente. Exemplos disso: o coração e o diafragma, por exemplo, eles são supridos pelo segmento espinhal de C5 e C6 e o paciente pode referir dor no ombro. A dor torácica secundária à angina também, a infarto do miocárdio, pericardite, endocardite, prolapso da válvula mitral ou aneurisma dissecante da aorta. Existe também dor torácica na circulação coronária normal, ou seja, clientes com anemia, que aí gera uma falta de oxigenação do miocárdio durante esforço físico, vai gerar uma dor torácica. Sobre a dor torácica de origem não cardíaca, já é uma lista muito extensa de distúrbios e isso requer uma triagem para detectar uma doença clínica. A doença do disco cervical, por exemplo, e as mudanças artríticas podem imitar uma dor torácica atípica. Existe também a presença que o paciente vai relatar de palpitação, arritmia ou disritmia. Que é isso? É a presença de um batimento cardíaco irregular. Existem as causas benignas, que são o prolapso da válvula mitral, o coração de atleta, a própria cafeína em excesso, a ansiedade e os exercícios. Agora também existem as condições severas da palpitação, da arritmia e da disritmia, que é a presença de doença da artéria coronária, cardiomiopatia,
bloqueio total do coração, aneurisma ventricular, doença da válvula atrioventricular e a estenose mitral ou de aorta. Quando o paciente referir sensações de palpitação, ele está se referindo a sensações, por exemplo, de choque, de pancada, de agito, palpitação ou aceleração do coração. Esses sintomas podem estar associados também à presença de tontura ou síncope. Existem as palpitações fisiológicas e essas ocorrem em menos de 6 por minuto, tá? Menos de 6 palpitações por minuto. Quando elas são anormais, aí elas perduram por horas ou ocorre também em associação à dor, falta de ar, desmaio, tontura severa. E aí precisa de uma avaliação médica. Atenção, a palpitação em qualquer pessoa com uma história de morte súbita, inexplicada, e as palpitações ou fenômenos similares podem ou não estar experimentando também sintomas de doença cardíaca. Não é porque o paciente está sentindo palpitação que ele tem uma doença cardíaca. Pode ser também a hiperatividade da tireoide, o efeito colateral de algum medicamento, o uso de drogas ou também a sensibilidade aumentada à cafeína. A dispneia. Sabemos que a dispneia é a sensação de respiração curta ou a falta de ar. Ela tem origem cardiovascular ou secundária a uma condição patológica pulmonar, também febre, certos medicamentos, alergias, mau condicionamento físico ou obesidade. Quando o paciente vai referir o início da dispneia, ele vai falar que ele está precisando respirar mais ou está com uma sensação desconfortável ao respirar após um exercício ou um esforço. E existe também a falta de ar, dispneia, com um esforço muito suave. Com o mínimo esforço, ele já sente dispneia, que é a dispneia de esforço. A severidade da dispneia está relacionada à extensão da doença. Quanto mais severa for a doença cardíaca, mais fácil esse paciente vai desenvolver a dispneia. Então, a falta de ar com esforço suave, ou seja, a dispneia de esforço, ele está relacionado ao ventrículo esquerdo deficiente. E esse ventrículo deficiente, ele vai ser incapaz de se contrair completamente e aí o pulmão também não vai conseguir esvaziar, né? E aí vai haver o comprometimento severo dos sinais do sistema vascular e pulmonar e vai gerar uma dispneia em repouso. A dispneia extrema, ela está relacionada à presença de dispneia paroxística noturna e a ortopneia, que é a falta de ar que é aliviada ao sentar-se ereto com travesseiros usados para apoiar o tronco ou a cabeça. A presença da dispneia paroxística noturna e episódios súbitos e inexplicáveis de falta de ar estão relacionados à presença da insuficiência cardíaca congestiva. Então, a dispneia paroxística, ela ocorre com mais frequência à noite, justificando por isso a clássica denominação de dispneia paroxística noturna. A sua característica principal consiste no fato do paciente dormir por algumas horas e depois ele acorda de madrugada com muita falta de ar, acompanhada também de sufocação, tosse seca e opressão torácica. E obriga o paciente a sentar-se na beira da cama ou levantar-se. Durante a crise dispneica pode haver também broncoespasmo, responsável também pelo aparecimento de adchieira, pela congestão da mucosa brônquica. E aí nessas condições recebe o nome de asma cardíaca. Nas crises mais graves, além da intensa dispneia, surge também tosse com expectoração espumosa ou branca, ou cianose, respiração ruidosa. E esse conjunto de sintomas caracteriza o edema agudo de pulmão, que é uma condição grave da congestão pulmonar e que põe em risco a vida do paciente. Existe a dispneia de origem pulmonar, e essa dispneia de origem pulmonar é aliviada por padrões de respiração específicos, ou seja, por exemplo, ele se sente aliviado quando respira com os lábios na posição de sopro. Também pode ser aliviada em posições específicas quando o paciente inclina-se para a frente sobre os braços para bloquear a cintura escapular. Quando que
precisa de um encaminhamento médico quando o paciente está com dispneia. Então, qualquer indivíduo que não possa subir um simples lance de escada sem se sentir de moderada a severa sensação de fôlego, ou que acorde à noite, que experimente essa falta de ar ou deitar-se, ele precisa de um encaminhamento médico. E qualquer pessoa também com envolvimento cardíaco conhecido que desenvolva progressivamente uma piora da dispneia. A síncope cardíaca, ou desmaio, ou a tontura, né, elas são produzidas pela redução do oxigênio ao cérebro. E existem condições cardíacas que resultam em síncope, que são essas: a arritmia, a hipotensão ortostática, a função ventricular pobre, a doença da artéria coronária e insuficiência da artéria vertebral. A hipotensão ortostática também, ou seja, a queda súbita da pressão sanguínea, ela vai gerar também tontura. Isso pode ocorrer em mudança rápida da posição, de uma posição prolongada ou com esforço físico que envolva aumento da pressão abdominal. Mas qualquer paciente com estenose aórtica pode experimentar tontura como resultado dessas atividades. Existe também a síncope cardíaca de origem não cardíaca e está relacionada à questão da ansiedade, do estresse emocional e efeitos colaterais durante, por exemplo, em relação aos efeitos colaterais, durante o período de iniciação e regulação de alguns medicamentos, por exemplo, dos vasodilatadores. Já a ansiedade e o estresse emocional, eles vão gerar um quadro de hiperventilação e essa hiperventilação vai gerar uma tontura ou uma síncope vasovagal. Então, a síncope, que ocorre sem qualquer período de advertência de tontura, confusão ou náusea, pode ser um sinal de problemas da válvula cardíaca ou de arritmia. Já que a morte súbita pode, assim, ocorrer por essa questão, por esse problema, o encaminhamento médico é recomendado para qualquer síncope inexplicável, especialmente na presença de problemas cardíacos ou circulatórios, ou se o paciente já tiver fator de risco para um ataque cardíaco ou derrame. A fadiga é outro sintoma, ele é provocado por esforço mínimo, né? E esse esforço mínimo está relacionado à presença de doença cardíaca. Por exemplo, a doença da artéria coronária pode causar essa fadiga por esforço mínimo, a disfunção da válvula aórtica, a cardiomiopatia e a miocardite. Ela também pode ser secundária, não provocada por uma doença cardíaca, mas também secundária a uma condição patológica, seja ela neurológica, muscular, metabólica ou pulmonar. Uma dica que geralmente a fadiga cardíaca é acompanhada de sintomas associados, tais como a dispneia, dor no tórax, palpitações ou dor de cabeça. Atenção em relação à fadiga. A fadiga que vai além das expectativas durante ou depois dos exercícios, especialmente em um cliente com uma condição cardíaca conhecida, deve ser monitorada atentamente. Clientes que experimentam fadiga sem um diagnóstico prévio de doença cardíaca ou os sinais monitorados podem indicar uma deficiência na elevação da pressão alta, né? Ao se aumentar as cargas de trabalho. Ou seja, o rendimento cardíaco dessa pessoa é inadequado para a demanda do exercício. E a tolerância pobre, reduzida ao exercício é frequentemente o resultado também da falta de condicionamento físico, especialmente na população de adultos mais velhos. A tosse. A tosse ela está muito associada a condições pulmonares. E também a complicação pulmonar, ela participa de um complexo também patológico cardiovascular. Por exemplo, a disfunção do ventrículo esquerdo, a disfunção da válvula mitral, gera um edema pulmonar ou uma insuficiência cardíaca congestiva do ventrículo esquerdo. E aí isso vai resultar numa tosse agravada por exercícios ou por estresse metabólico, por posição supina ou dispneia paroxística noturna.
Diferenciando a tosse dentro do quadro da dispneia paroxística noturna da insuficiência cardíaca congestiva. A tosse da dispneia paroxística noturna é uma tosse curta e pode produzir grande quantidade de expectoração espumosa e sanguinolenta. Já a insuficiência cardíaca congestiva apresenta uma tosse desenvolvida por causa de uma grande quantidade de fluido presente na árvore pulmonar, irritando assim a mucosa do pulmão. A cianose. A coloração, como nós sabemos, a cianose é a coloração azulada dos lábios e do leito das unhas, dos dedos e artérias, que acompanha níveis adequados de oxigênio no sangue, ou seja, são quantidades reduzidas de hemoglobina. A cianose ela pode acompanhar distúrbios do sistema nervoso central ou hematológicos e está também associada a problemas pulmonares e cardíacos. O edema. Existem edemas de causas cardíacas, tá? Então, o edema, e quando observa esse edema, esse inchaço nos tornozelos, no abdômen, nas mãos, mais a falta de ar, sintomas associados, né? A falta de ar, fadiga e tontura, está sugerindo a presença de insuficiência cardíaca congestiva. Existem também outros sintomas que podem estar associados, que seria a distensão da veia jugular e a cianose, ou seja, a cianose dos lábios e apêndices. O edema relacionado à deficiência cardíaca direita. Essa deficiência cardíaca direita vai gerar um edema. E esse edema também é secundário também a uma cirurgia cardíaca, ou uma incompetência ou obstrução da válvula venosa, estenose da válvula cardíaca, doença da artéria coronária ou disfunção da válvula mitral. Existem também edemas que não estão relacionados a problemas cardíacos, que são estes: a hipertensão pulmonar, a disfunção renal, a cirrose, queimaduras, a infecção, obstrução linfática, uso de drogas anti-inflamatórias não esteroides e reação alérgica. Colegas, este foi o assunto de hoje. Iremos continuar na próxima aula, próxima semana. O livro utilizado para a aula de hoje foi o Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.